A paz do Senhor, queridos alunos da Escola Bíblica. Iniciamos mais uma edição da nossa Sintonia da EBD. E hoje temos um conteúdo muito especial. É dia de podcast. Um momento preparado para edificar a sua fé, aprofundar o conhecimento da palavra e preparar o coração para a lição deste domingo. Está no ar o podcast da lição na Sintonia da EBD. Sintonia da EBD. Sintonia da EBD. Olá! Hoje a gente vai mergulhar num material de estudo, assim, bem particular, mas que abre uma porta para um universo visual e teológico incrível. Com certeza. Temos em mãos a primeira lição de um estudo bíblico sobre o livro de Ezequiel. Ela foi preparada pela Igreja Assembleia de Deus Missão, lá de Bom Jesus dos Perdões. E o mais curioso é que ela já foi pensada, olha só, para o primeiro trimestre de 2026. Já olhando para o futuro. Exato. E o nosso desafio aqui é tentar entender como essa lição decifra a visão que dá início ao livro de Ezequiel, que é, sem exagero, uma das cenas mais cinematográficas de toda a Bíblia, né? Totalmente. E o que ela significava para um povo que estava ali arrasado no exílio da Babilônia. E é fascinante analisar um material como este, porque ele nos dá uma visão dupla, sabe? A gente olha para o texto antigo com toda a sua complexidade e, ao mesmo tempo, a gente vê como uma comunidade de fé, hoje, se debruça sobre ele para extrair sentido. É uma janela, né? Exato. Vamos seguir a trilha da própria lição, vamos partir dos fundamentos que ela estabelece, mergulhar na visão em si e, por fim, pensar na aplicação prática que o estudo propõe. Ótimo. A lição começa com o que chama de texto áureo, que é aquele versículo que meio que ilumina todo o resto. É Ezequiel 1, versículo 1. Certo. Aconteceu no 30º ano, no 5º dia do 4º mês, que estando eu no meio dos exilados, junto ao rio Quebar, se abriram os céus e eu tive visões de Deus. A primeira coisa já salta aos olhos aí. A localização, né, tão específica, não é era uma vez, é quase um diário. Exato. É um carimbo no tempo e no espaço. E o local é a chave de tudo. A revelação de Deus não acontece no templo, no lugar sagrado esperado. Não. Acontece no meio dos exilados, junto ao rio Quebar. É Deus se manifestando no epicentro da crise, na terra do inimigo, num lugar comum. Nossa. A mensagem implícita já é poderosa. Eu não estou restrito a seus prédios sagrados. Eu estou aqui, com vocês, na sua dor. Faz todo sentido. Especialmente quando a gente olha para o segundo pilar da lição, a verdade prática. Ela resume a grande ideia assim: Deus é santo e justo. Ele não deixa o pecado sem punição, mas sempre oferece restauração e recomeço aos que se arrependem. Parece uma faca de dois gumes, não é? Tem que ser. Uma mensagem dura e, ao mesmo tempo, cheia de esperança. Precisava ser. A lição nos lembra do contexto de Ezequiel, né? Ele era um sacerdote, foi deportado com 25 anos. O público dele é um povo traumatizado que perdeu tudo. Imagino as perguntas que eles faziam. Exato. Deus nos abandonou. Os deuses da Babilônia são mais fortes. Então, a mensagem precisava, primeiro, validar a justiça de Deus, explicando que o exílio era a consequência. Certo, tinha um motivo. Sem isso, Deus pareceria fraco ou indiferente. Mas se parasse aí, seria uma mensagem de puro desespero. Verdade. Por isso, a segunda parte é vital, a promessa de restauração. A lição até aponta que os objetivos do livro são justamente esses: chamar ao arrependimento e, ao mesmo tempo, injetar esperança. E o estudo diz que o tema central que amarra tudo isso é a glória do Senhor. Isso. A ideia de que a presença de Deus que eles associavam ao templo em Jerusalém, na verdade, não estava presa lá. Ela é móvel e se manifesta agora de forma espetacular. No meio do campo de refugiados, por assim dizer. Exatamente. A glória de Deus não foi exilada junto com eles. Ela foi ao encontro deles no exílio. Para um povo que se sentia esquecido, isso era uma revelação, assim, transformadora. Deus nos abandonou. Ele estava com eles na Babilônia. E é agora que a coisa fica estranha e maravilhosa. A lição nos guia pela descrição da visão e, sinceramente, a primeira vez que eu li isso, eu pensei que era ficção científica. É uma reação comum. Como que a lição ajuda a gente a decodificar uma imagem tão alienígena?
Ela começa com seres viventes que depois são chamados de querubins. É uma imagem feita para chocar e impressionar. Definitivamente não é a imagem de anjo que a gente vê nos cartões de Natal, né? Nem um pouco. A lição decodifica os símbolos. Cada ser tinha 4 rostos: de homem, de leão, de boi e de águia. E o fascinante é que esses 4 símbolos representavam o topo da cadeia em seus domínios na antiguidade, sabe? Ah, é? Sim, o leão entre os animais selvagens, o boi entre os domésticos, a águia nos céus e o homem sobre toda a criação. Juntos, eles simbolizam a totalidade da criação servindo ao Criador. Que interessante. E a lição mergulha nos detalhes. 4 asas, mãos de homem sobre as asas, pés que brilhavam como bronze polido. E a aparência geral deles era como carvão em brasa e tochas, com um movimento rápido como de relâmpagos. É uma imagem de poder puro. E aqui tem uma camada que o estudo nos ajuda a enxergar. Babilônios e assírios, os impérios da época, usavam figuras de criaturas aladas com rostos de animais na arte deles, Certo? para representar o poder dos seus deuses e reis. Eram os lamassu, aqueles touros alados que guardavam os palácios. E já vi imagens disso. Então, o que a visão de Ezequiel faz é pegar esses símbolos de poder imperial pagão e subvertê-los completamente. Ela diz: essas forças que vocês tanto temem, elas não são deuses. Elas são as criaturas que servem no estrado do trono do Deus de Israel. Uau! É uma declaração teológica e política muito forte. Nossa, essa conexão muda tudo. Não é só uma descrição estranha. É uma resposta direta ao mundo em que eles viviam. Exatamente. E se isso já não fosse complexo o suficiente, a lição adiciona o elemento que, para mim, é o mais intrigante. As rodas. As rodas. Rodas dentro de rodas, que se moviam em qualquer direção, sem se virar, e os aros eram altos e cheios de olhos. O que é isso? Se os seres viventes representam a criação servindo, as rodas, segundo a lição, representam os atributos do próprio Deus. Ah, A mobilidade instantânea para qualquer direção aponta para onipresença. Deus não está limitado por geografia. Ele não precisa virar para ir a algum lugar. Seu olhar já está em toda parte. e os olhos? E os olhos confirmam isso. É o símbolo da onisciência. Ele vê tudo, em todos os lugares, o tempo todo. A lição até frisa que o espírito dos seres viventes estava nas rodas, indicando uma harmonia perfeita. A criação e os atributos de Deus se movem em uníssono. Eu consigo entender a ideia da onipresença e da onisciência. Mas, para um povo cativo, isso não poderia ser um pouco assustador também? É uma excelente pergunta. A ideia de que esse Deus todo-poderoso que permitiu a destruição da nação deles está vendo tudo em todo lugar, quase como um vigilante implacável. Essa pergunta toca no coração da angústia deles. E a resposta que a visão oferece é dupla. Por um lado, sim, a onisciência de Deus significa que ele viu o pecado que levou ao juízo, não tem como escapar. Certo. Mas, para um povo sofrendo, a mensagem principal da onisciência não é "eu estou te vigiando", mas sim "eu vejo o seu sofrimento. Eu vejo a injustiça que vocês estão passando aqui na Babilônia. Vocês não estão invisíveis para mim." Entendi. Nesse contexto, a onipresença e a onisciência se tornam fontes de um profundo consolo. Significa que Deus está ciente e presente na crise deles. Isso ressignifica completamente a imagem. Então, a gente chega ao clímax. Acima de toda essa estrutura impressionante, a lição descreve uma plataforma, um firmamento, que parecia um cristal de gelo deslumbrante. É a separação. É o que divide a esfera da criação que serve, embaixo, da esfera do próprio Criador, acima. E sobre essa plataforma, O trono. o trono. Exato, um trono que parecia de safira, aquela pedra azul profunda, e sentado no trono, uma figura que Ezequiel descreve com muita dificuldade como semelhante a um homem. Muita dificuldade mesmo. A parte de cima parecia metal brilhante no fogo, a parte de baixo era como fogo, e ao redor de tudo um brilho como o de um arco-íris num dia de chuva.
O estudo dá muita ênfase a essa dificuldade de Ezequiel em descrever o que vê. Sim, e esse é um ponto teológico crucial. Ezequiel usa repetidamente a palavra semelhante a, como aparência de. Ele está no limite da linguagem humana. Verdade. Ele não diz eu vi um homem, mas algo que tinha a aparência da semelhança da forma de um homem. Essa distância protege a transcendência de Deus. Ele não pode ser contido numa imagem, num ídolo. E é aí que ele conclui. É nesse momento que Ezequiel conclui, e a lição destaca isso como ponto central. Esta era a aparência da semelhança da glória do Senhor. A partir daqui, a lição extrai os grandes significados teológicos, né? O primeiro é a presença de Deus, que, como a gente já falou, era a resposta para o medo do abandono. Sim, a lição chama essa verdade de tremendamente reconfortante, é a confirmação visual de que Deus está com eles. O segundo significado que a lição aponta é a glória de Deus. A glória é tão avassaladora que só pode ser descrita por analogias. Fogo, metal, arco-íris. Deus é totalmente outro, como diz o estudo, transcendendo qualquer coisa que a gente possa imaginar ou criar. Uma crítica direta à idolatria que os levou ao exílio. E nesse ponto, a imagem do arco-íris me chama a atenção. A lição menciona que isso remete à aliança com Noé, um sinal de misericórdia. Exato. Então, para um povo que se sentia totalmente sob julgamento, ver o arco-íris, o símbolo da promessa de não destruição, em volta do trono de Deus, deve ter sido um choque emocional gigantesco. Gigantesco. É como ver a misericórdia no centro do poder que os está punindo. Exatamente essa sacada. Não é o arco-íris depois da tempestade. É um arco-íris no meio da tempestade, na própria fonte do poder soberano. Nossa! A mensagem é que a aliança e a misericórdia de Deus são parte inerentes da sua natureza, mesmo quando ele está executando o juízo. É um vislumbre de esperança no centro do caos. É Deus dizendo: meu juízo não é minha palavra final. Minha aliança é. Que imagem poderosa! E isso nos leva ao terceiro significado que a lição destaca: a soberania de Deus. A ideia de que ele está no controle de tudo, mesmo na Babilônia. E isso era crucial. Do ponto de vista humano, parecia que os deuses da Babilônia tinham derrotado o Deus de Israel. A visão de Ezequiel vira essa narrativa de cabeça para baixo. Totalmente. Ela mostra o trono de Deus acima de tudo. Nabucodonosor, o Império Babilônico, tudo isso não são forças autônomas fora do controle de Deus. Estão, de alguma forma, sob o domínio soberano daquele que está no trono. Entendi. Como a lição afirma, Deus está no controle absoluto dos eventos e transcende até mesmo o caos. Para os exilados, isso significava que a história deles não estava nas mãos de um imperador pagão, mas nas mãos do seu Deus da aliança. O que nos leva, de forma muito orgânica, à conclusão do estudo na parte da aplicação pessoal. Isso. A lição amarra tudo de forma bem direta. A síntese é: a visão de Ezequiel nos lembra que a glória de Deus é indescritível, sua soberania inquestionável e sua presença constante. São 3 afirmações que respondem diretamente às 3 maiores angústias dos exilados, né? É verdade. O medo de que Deus fosse fraco é respondido pela sua glória indescritível. O medo de que a história estivesse fora de controle é respondido pela sua soberania inquestionável. E o medo de terem sido abandonados é respondido pela sua presença constante. É interessante como a lição, então, traduz o conceito de exílio para os dias de hoje. Não se trata apenas de estar longe de casa geograficamente. Não mesmo. Pode ser um diagnóstico médico, a perda de um emprego, uma crise de fé, aquela sensação de que o chão sumiu. Isso mesmo. E a lição sugere que a resposta para essa sensação de estar perdido não é um manual de 5 passos para sair da crise, mas um chamado para olhar para cima e reorientar a perspectiva. Mudar o foco. Exato. A visão não resolveu o problema político dos exilados da noite para o dia, mas ela redefiniu a realidade espiritual em que eles viviam. O estudo conclui com um chamado à ação baseado nisso. Diante disso, o cristão é convocado a viver em fé, adoração e confiança, mesmo em meio às maiores crises. Ou seja, a ideia não é decifrar cada detalhe da visão como enigma, de forma alguma, mas ser transformado pela verdade central que ela comunica. A visão não foi dada para satisfazer a curiosidade de Ezequiel,
mas para sustentá-lo. E o estudo argumenta que essa continua sendo a sua função para nós. Exatamente. A visão oferece um novo quadro de referência. Quando nosso mundo parece caótico e sem sentido, ela nos convida a contemplar um trono que não pode ser abalado. Fantástico. Então, fazendo um resumo da nossa conversa. A gente partiu do contexto de um povo exilado, se sentindo abandonado por Deus na Babilônia. Mergulhamos numa visão celestial extremamente complexa e estranha, com querubins de 4 faces, rodas cheias de olhos e um trono de safira. Uma jornada, entanto. E no final a lição nos guiou para uma mensagem central e profundamente pastoral, a de um Deus glorioso, soberano e, acima de tudo, presente no meio da crise. Exatamente. A lição nos mostra como a teologia mais profunda e a experiência humana mais dolorosa se encontram. Mas isso me deixa com uma provocação final. Manda. A lição enfatiza que a glória de Deus é indescritível, desafiando nossas tentativas de representá-la ou simplificá-la. Isso levanta uma questão interessante para se pensar. Num mundo que busca respostas rápidas, fórmulas simples e um Deus que caiba nas nossas caixas. De que forma a complexidade, a estranheza e o mistério de uma visão como a de Ezequiel podem ser, na verdade, muito mais reconfortantes do que uma imagem de Deus que seja simples e facilmente domesticada.